Oi, pessoal, essa é a nossa aula sobre forças conservativas e nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre alguns exemplos de forças conservativas, né? A gente vai citar alguns exemplos e também encontrar a energia potencial associada a cada uma dessas forças. Tá, nessa videoaula eu vou falar especificamente sobre esses dois exemplos, da força gravitacional e da força elástica, tá? Que são dois exemplos de forças conservativas e nós vamos encontrar a energia potencial associada a cada uma delas. Na aula anterior, na videoaula anterior, né, eu mostrei para vocês o exemplo da força gravitacional, mas num caso específico, né, que era o caso de um objeto que estava próximo à superfície da Terra. E como vocês sabem, quando o objeto está próximo à superfície do planeta, né, ele está sujeito a uma aceleração que é aproximadamente constante, que é a aceleração da gravidade, que a gente sabe que funciona como uma constante, né, próximo à superfície. E aí nós encontramos que a energia potencial associada à força-peso, nesse caso, né, é aquela energia potencial que vocês já devem conhecer, que é o produto da massa pela gravidade e pela altura do objeto que a gente está estudando. Então, quanto maior for a altura, maior vai ser a energia potencial associada a esse objeto, né? Muito bem, só que nós sabemos que a força gravitacional ela é uma força de longo alcance, que ela vai agir em objetos que estão longe da superfície do planeta também, né? E essa ação é uma ação que depende da distância, do inverso do quadrado da distância, para ser mais específico. Então, à medida que corpos estão mais distantes, né, a força de interação gravitacional entre eles vai diminuindo. E, consequentemente, o que a gente pode esperar que aconteça com a energia potencial nesse caso? Então, o que nós vamos investigar nessa videoaula é a energia potencial associado à força gravitacional para objetos que não necessariamente estão próximos à superfície do planeta. E aí nós vamos ver que a expressão que relaciona essa energia potencial ela é um pouco diferente. Tá? Então esse vai ser o nosso primeiro exemplo. O segundo exemplo é um exemplo da força elástica. A força elástica também constitui um exemplo de uma força conservativa. É claro, né, se a gente tiver nos limitando a os limites de elasticidade, né, do material que está sendo utilizado, porque como a gente sabe bem, todo material elástico, e por elástico eu penso qualquer coisa que tem essa propriedade de poder ser deformado, né? Mesmo, isso pode ser um elástico de fato, né? Pode ser uma mola, pode ser uma corda, né? Eles têm uma propriedade elástica. Só que essa propriedade elástica ela vale num certo limite, né? Se você aplicar uma força muito grande numa mola, ela não vai retornar à posição original. Se essa força for demasiado grande, ela pode inclusive quebrar a mola, né? Ela pode inclusive causar uma ruptura do material. E aí nesse ponto a gente perde a elasticidade do que está sendo estudado, né? Então quando eu falo de força elástica, eu estou me referindo aos limites de elasticidade de um material antes que esse material sofra um dano, seja danificado de forma permanente, né? Então os limites de elasticidade são aqueles para os quais os materiais eles sofrem deformação, mas essa deformação ela é de certa forma ainda reversível, tá? E quando a gente se atém a esse limite, a força elástica ela constitui então também um exemplo de uma força conservativa. E aí nós vamos calcular a energia potencial associado a esse tipo de força também, tá bom? Então vamos lá. Então nesse primeiro exemplo, vamos imaginar aqui então que nós estamos falando de um planetinha, né? Pode ser a nossa Terra. E, e aí eu quero tratar da interação gravitacional de um corpo que está longe da superfície, não necessariamente está próximo à superfície mais, porque próximo à superfície nós já sabemos que a energia potencial ela é dada por essa fórmula aqui bem conhecida, né? Que nós vimos na última videoaula. A energia potencial de um corpo vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura, né? Então, quando um objeto está a uma certa altura aqui em relação à crosta, né, à superfície da Terra, a energia potencial é dada por essa fórmula, tá? Só que isso aqui só é válido para alturas pequenas comparadas com o raio da Terra, né? Então, se a gente pensar que a Terra ela é aproximadamente esférica e essa esfera ela tem um raio, quando nós estamos falando de alturas
relativamente pequenas comparadas com o raio da Terra, e aí matematicamente aqui eu vou escrever assim, ó, alturas que são muito menores do que o raio da Terra, né? Então é válido essa expressão aqui de energia potencial. Mas nós sabemos que a interação gravitacional ela acontece inclusive para objetos que estão longe, né? Como por exemplo aqui está o planeta e aqui tem um objeto que está bem longe do planeta, pode ser um asteroide, pode ser um astronauta que está ali flutuando, uma estação espacial, qualquer coisa do tipo, né? E essa interação aqui, essa força com que esses dois objetos aqui vão se atrair, depende de algumas coisas, né? Então nós já vimos que ela depende da massa do planeta, né? Ela depende da massa do objeto que está aqui sendo atraído pelo planeta, e depende da distância que esses dois corpos se encontram. E aí a distância eu vou tomar aqui em relação ao centro da Terra, né? Então essa distância aqui medida a partir do centro do planeta até o objeto que a gente está considerando, que eu vou chamar de, vamos dar um nome aqui, vamos chamar de D, essa distância, né? Influencia aí no cálculo dessa força gravitacional. E essa força gravitacional, nós já vimos, ela é a lei da gravitação universal, né? Essa força ela é uma força do tipo atrativa, então esse corpo aqui ele vai sofrer uma força de atração que vai puxar ele em direção ao centro da Terra, tá? Se eu chamar essa força aqui de F, né, nós sabemos então que a força F é dada por essa fórmula aqui, ó, G, que é uma constante de gravitação universal, vezes a massa do planeta, vezes a massa do objeto que está ali flutuando, dividido pela distância entre eles elevado ao quadrado. Dividido pela distância ao quadrado. Tá? Então veja, é uma força que depende da distância. Cada lugar a força vai ter um valor diferente. Ó. Quando o corpinho estiver aqui, nessa posição, vai ter um valor de força. Quando ele estiver aqui, a distância entre o planeta e o objeto diminuiu. Portanto, a força ela vai ser um pouco maior, né? E assim por diante. Então, em cada lugar aqui ao longo dessa trajetória, a força vai ter uma intensidade diferente, né? E cada vez maior à medida que vai se aproximando do planeta. E aí o que eu quero saber é qual é a energia potencial associado a esse sistema, né? Porque a gente pode pensar assim, ó, vamos imaginar que inicialmente o corpo foi abandonado a partir do repouso. Significa que inicialmente a velocidade inicial dele aqui nesse ponto é zero, né? Então ele foi simplesmente abandonado a partir do repouso. Mas devido à força de atração gravitacional, esse corpo ele começa a ser acelerado em direção ao centro da Terra, né? Então ele começa a ser acelerado e vir com cada vez mais velocidade indo em direção ao planeta, né? Quando ele chegar aqui numa posição intermediária, aqui no meio, por exemplo, né? Ele vai ter ganhado alguma velocidade, que eu não sei dizer para vocês ainda exatamente, né, qual é essa velocidade, mas alguma velocidade esse corpo aqui ganhou, né? Então ela vai ter alguma velocidade não nula, diferente de zero, né? O importante aqui então é a gente pensar na energia cinética. Antes, no início do movimento, não tinha velocidade. Então a gente pode dizer que se não tinha velocidade, então não tinha energia cinética. Ou seja, a energia cinética inicial nesse problema aqui é zero, né? Passado alguns instantes, à medida que o corpo vai sendo atraído para o centro da Terra, ele vai ganhando cada vez mais velocidade. E se ele ganha velocidade, consequentemente ele ganha energia cinética. Então, quando ele chegar aqui nessa posição, ele vai ter alguma energia cinética que depende da velocidade, né, de acordo com essa fórmula aqui, né? Então, perceba que houve aqui um aumento, né, de energia. Antes a energia era zero, agora passou a ser algum valor diferente de zero. Então, houve um aumento de energia cinética, certo? Se houve um aumento de energia cinética, bom, a gente sabe que energia ela não pode ser criada, né? A energia ela não aparece do nada e da mesma forma como ela não pode ser destruída, né? Mas se houve uma variação positiva, é porque essa energia ela veio de algum lugar. Da onde que veio essa energia cinética aqui que aumentou nesse sistema, né? A resposta para isso para a gente responder essa pergunta, né, a gente precisa pensar o que está fazendo esse objeto ser acelerado em direção ao centro da Terra. E quem que faz? É a força gravitacional. É o efeito da atração gravitacional que está provocando isso, né? Portanto, deve existir algum tipo de energia associado à força gravitacional. Essa energia é a energia potencial, né, como nós já discutimos, e o qual a gente dá o nome de energia potencial gravitacional, né? A questão que resta agora é a gente responder
Como que a gente calcula essa energia potencial? Né? Porque isso significa que em cada ponto dessa trajetória aqui tem uma energia potencial gravitacional associada. Eu só não sei dizer qual é. E eu sei também que não é dado por essa fórmula, né? Porque essa fórmula aqui ela só vale perto, próximo à superfície. Aqui nós não estamos próximos à superfície, que é um caso geral. Então, nosso objetivo agora é calcular essa energia, tá bom? E aí, para fazer isso, eu vou precisar definir algumas coisas aqui, né? Matematicamente, de forma mais rigorosa, para a gente... Bom, primeiro que eu não preciso desenhar o planeta tão grandão assim, né? É só uma ilustração isso daqui. E é bom também a gente colocar aqui uma orientação de eixos coordenados, né? Para a gente conseguir se situar. Então eu vou colocar assim um eixo de orientação que eu vou chamar de R por uma questão bem simples, porque a distância, né, é a distância medida a partir do centro da Terra. Então aqui é a origem do sistema de coordenadas, tá? E essa é a distância aqui que eu vou chamar de R. Poderia chamar de X, poderia chamar de Y, né? Só que X geralmente a gente usa para representar uma medida na horizontal, Y para representar uma medida na vertical. Aqui, não necessariamente a gente está falando de horizontal ou vertical, né? Porque essa distância poderia ser tomada em qualquer direção aqui. Poderia ser tomada nessa direção, né? Enfim. O que importa é a distância a partir de um ponto independente da direção que esse corpo, que esse fenômeno aqui acontece, né? Então, como é uma direção arbitrária, eu vou chamar de R, tá? O importante aqui é só a distância mesmo. E eu vou desenhar na horizontal aí só por uma questão de ilustração, para ficar mais fácil da gente visualizar mesmo. Legal? Ótimo. Eu acho que eu vou aumentar ainda mais esse desenho. Pera aí, que acho que ficou muito curtinho. Eu quero um eixo um pouco maior para a gente ter bastante espaço para ilustrar mesmo. Não muda nada no que eu acabei de dizer, tá? Só estou modificando o desenho um pouquinho. Então esse aqui é o eixo do R. Ótimo. O importante tem um determinado ponto aqui que eu vou dar um nome para ele, eu vou chamar de ponto A, e tem um outro ponto aqui que eu vou chamar de ponto B, A e B, tá? E aí o que acontece? Tem um objeto que está na posição A, que está aqui paradinho na posição A, um objeto de massa mzinho, né? E que ele vai começar a se locomover indo em direção ao ponto B devido à força gravitacional. Então a única força que está agindo nesse sistema aqui é a força gravitacional, tá? Num ponto arbitrário da trajetória, a força é dada por essa expressão que eu acabei de escrever ali, né, mas que eu vou reescrever aqui com a notação que nós estamos utilizando agora. G, mzinho, dividido pela distância, que eu estou chamando de R, elevado ao quadrado. Tá? Outra coisa importante, percebam que a força gravitacional, ó, se tiver um corpo aqui na posição a força gravitacional é uma força de atração, portanto é uma força que vai estar apontando nessa direção aqui, né? Ó, força. Então note que a força ela está com sentido oposto em relação ao eixo de coordenadas que a gente acabou de definir aqui, né? Então o R está crescendo numa direção, a força está apontando na outra. Então só para ficar consistente com o sistema de coordenadas que eu acabei de escrever, a gente precisa colocar um sinal de menos aqui nessa força, só para lembrar que ela está na direção oposta ao crescimento da distância, tá? No que diz respeito ao valor numérico da força, ao módulo da força, não vai mudar em nada, né? Então é só uma questão de sentido mesmo. Legal? Ótimo. E aí o outro ponto importante é, como é que a gente calcula a energia potencial? Então, a gente usa o teorema da energia cinética, trabalho e energia cinética. Então, se vocês se lembram, né? Nós discutimos lá que a variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado por uma força, né? Só que nesse momento eu não estou interessado em saber sobre energia cinética. O meu objetivo nesse momento é saber sobre energia potencial, tá? Nós sabemos também que a variação produzida na energia cinética é igual à variação produzida na energia potencial, né? Lembra que a energia potencial e a energia cinética elas crescem ou decrescem na mesma proporção, na mesma taxa, né? Então se uma aumenta de 10 unidades é porque a outra diminuiu de 10 unidades, ou vice-versa. Então, em valor numérico, elas são iguais, porém tem um sinal de menos, né? Porque a gente precisa lembrar que se uma aumentar,
a outra necessariamente tem que diminuir a mesma quantidade, né? E vice-versa. Portanto, a gente pode escrever que, da mesma maneira que a variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado, a gente pode escrever que a variação da energia potencial é igual a menos o trabalho, né? A mesma coisa, só muda o sinal mesmo. E essa relação aqui que é importante para a gente. Então, essa relação aqui que eu vou utilizar, tá? Agora é uma questão de calcular o trabalho realizado para ir do ponto A até o ponto B. Então a gente escreve assim: o que é a variação da energia potencial entre o ponto A e o ponto B? Né? Variação em física é aquela diferença entre a condição final menos a condição inicial. Então aqui é a energia potencial no ponto B, ou seja, a energia potencial calculada no ponto... É uma função da distância, né? Então é calculada na distância RB ali, menos a energia potencial no ponto que eu vou chamar aqui de RA. Isso aqui é igual a menos o trabalho, né? No caso aqui o trabalho é o trabalho realizado pela força gravitacional. Deixa eu colocar isso aqui embaixo para a gente ter mais espaço, né? Aqui fica muito apertado, não precisa ficar apertado assim. Então isso aqui é menos o trabalho realizado pela força gravitacional. Então vai um sinal de menos ali. E a força gravitacional é essa que eu acabei de escrever aqui, ó, que também carrega um sinal de menos. Então, menos G, Mzinho, tudo isso aqui dividido por R ao quadrado. Né? E isso aqui é ao longo da distância do raio, dr. Né? Isso para levar a partícula de uma posição inicial, RA, até uma posição final, que eu estou chamando de RB. Então, o lado esquerdo não tem muito o que fazer nesse momento. O máximo que eu posso fazer é chamar de UB, U de A, né? Em vez de ficar escrevendo U de R, R de B, U, R de A, né? É só uma abreviação aqui na notação. E aí tem que essa integral aqui que a gente pode resolver, né? Primeiro, esses sinais aqui eles vão se cancelar, tem um sinal de menos com outro sinal de menos, faz jogo de sinal, fica positivo. Isso tudo aqui é constante, massa da primeira partícula, massa do planeta, constante de gravitação universal, tudo constante, sai para fora da integral e vai sobrar, portanto, o que sobra? Vai sobrar a integral de 1 sobre r quadrado. A integral de 1 sobre r ao quadrado dr. Né? Isso para ir da posição que eu estou chamando de RA até a posição que eu vou chamar de RB. Tá? 1 sobre r ao quadrado a gente pode escrever como sendo r elevado a menos 2 também. Tá? Por que eu vou escrever assim? Porque daí a gente pode usar aquela regra de integração, né? De polinômio. Quando é a variável elevada a uma potência, a gente sabe integrar. A gente soma um no expoente e divide o resultado pelo que deu. Então, o que a gente obtém aqui, deixa eu copiar isso aqui, é a seguinte coisa. A diferença de energia potencial é igual... agora aqui, essa integral, né? Como é que fica? Fica r elevado a menos 2, aí a gente soma 1 e divide o resultado pelo expoente, que é menos 2 mais 1. Tá? Isso variando de RA até RB. Então, fazendo essa substituição, ó, menos 2 com mais 1 dá menos 1. R elevado a menos 1 é 1 sobre R, né? Então, isso aqui é menos 1 sobre R, o resultado dessa conta. Variando de RA até RB. Detalhe importantíssimo aqui, né? Eu disse que essa constante aqui ela sai da integral, mas eu acabei esquecendo de escrever ela. Então aqui para fora da integral tem aquela constante G, Mzinho, que eu esqueci de escrever. Eu falei para vocês, mas eu esqueci de escrever. Então vamos consertar aqui. Então aqui fica G, Mzinho. Aqui também. G, Mzinho. Consequentemente em todos os outros lugares, né? Deixa eu arrumar. Pronto, agora consertei. Desculpem o equívoco aí, gente. Então fica assim, né? Então, resumindo, nós obtemos que a diferença de energia entre o ponto A e o ponto B, isso aqui é igual, aí substituindo os limites de integração, né? Fica menos
G emissão Mzinho sobre RB, menos, que com o outro menos ali vai ficar mais, G emissão Mzinho sobre RA. Então olha só, essa fórmula aqui, ela ajuda um pouco a gente, mas ela ainda não está me dando o resultado que eu quero, né? O que eu quero? Eu quero saber dizer, eu quero saber responder o seguinte: quanto é a energia potencial num ponto a uma distância R arbitrária, uma distância R qualquer, né? E eu ainda não sei essa resposta. Eu sei que a diferença de energia entre o ponto B e o ponto A é dado por essa fórmula aqui, né? Mas eu ainda não sei dizer qual é a energia num ponto qualquer. Então, para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa conta aqui e tenho que fixar o valor o ponto A. O valor do quem é o ponto. Primeiro eu tenho que escolher o ponto, quem é o ponto inicial, né, o ponto de partida. E eu tenho que fixar também qual é a energia do ponto de partida. Então eu tenho que fazer aqui uma escolha. Então, nesse momento, a gente precisa fazer uma escolha. Essa escolha ou melhor, essa escolha consiste em escolher uma distância, RA, né, qual é o ponto de partida, e consiste em escolher qual é a energia do ponto A. Isso aqui realmente é uma questão de escolha. Você pode escolher arbitrariamente qualquer valor, qualquer posição inicial e qualquer valor de energia para a posição inicial. Então, essa escolha aqui, como ela é arbitrária, cada pessoa pode fazer a escolha que quiser. E aí, no final das contas, a expressão matemática pode ficar um pouquinho diferente, dependendo das escolhas, logicamente, né? Mas o significado físico é o mesmo. Porque o que importa fisicamente é sempre a variação de energia potencial, quanto que ela aumentou, quanto que ela diminuiu, né? E como é a variação, não interessa se você fixa um ponto de partida, né? Isso aqui é equivalente ao caso da gravitação perto da superfície da Terra, né? Dizer qual é o ponto onde a energia potencial é zero. Como que a gente fala, como que a gente decide aonde que a energia potencial é zero? Geralmente a gente escolhe a energia potencial igual a zero no ponto mais baixo de todos possível, né? Então, se eu estiver estudando um movimento aí que envolve um objeto caindo de cima de um prédio, é conveniente a gente colocar o nível zero, dizer que a energia potencial é zero quando chegar no chão, né, na calçada, no topo no pé do prédio, né, na base do prédio. Mas a gente poderia pensar assim: quando eu estou estudando um corpo de queda de um objeto que está aqui ó, em cima da mesa, né, então aqui tem uma mesa, assim. Eu posso dizer que a energia potencial é zero quando está aqui ó, no nível da mesa. Porque o que importa é o que acontece daqui até aqui, né? Mas se a energia potencial é zero aqui, ó, no nível da mesa, quanto que vale a energia potencial num ponto mais baixo ainda, se acontecer da bolinha cair no chão? Bom, se ela vai ser zero nesse nível e no chão a energia potencial é menor ainda, então aqui certamente ela vai assumir algum valor negativo, por exemplo, menos 10 Joule, né? Não tem problema, a energia pode ser negativa. O que significa a energia potencial ser negativa? Significa que ela está abaixo do ponto que a gente convencionou como sendo energia zero, né? Mas esse mesmo problema aqui eu poderia resolver de uma maneira diferente. Eu poderia escolher esse ponto aqui mais baixo de todos como sendo o ponto em que a energia vale zero. Posso também, né? Se esse ponto aqui vale zero, esse que está aqui um pouquinho para cima tem 10 joules a mais de energia, como a gente viu no exemplo anterior, né? Então aqui vai ser o 10, né? E qualquer uma dessas escolhas vai levar no mesmo resultado no final das contas. Porque o que importa é a variação de energia, né? O que importa é que a diferença de energia entre esses dois pontos é de 10 joules, e isso está sendo mantido, né? Então isso significa que a gente tem a liberdade de escolher o lugar ou o ponto onde a energia potencial vai ser zero. E é claro que a gente vai sempre procurar escolher aquele ponto mais conveniente, aquele ponto que acaba facilitando para a gente, né, que acaba deixando as expressões matemáticas mais simples possíveis, tá? Então, o que eu vou fazer? É interessante eu escolher aqui o ponto A, fixar um valor de A, de tal maneira que essa conta aqui de cima, ela fique mais simples, ela simplifique um pouquinho, né? Então, olha só, não tem nenhum valor de RA que eu posso colocar aqui que faz esse termo desaparecer, né? Porque ele está aqui na parte de baixo, né?
Se tivesse multiplicando por RA, eu poderia escolher ele igual a zero, por exemplo, e desapareceria, mas não é o caso. No entanto, a gente sabe que esse termo aqui ele fica cada vez mais desprezível à medida que esse número aqui aumenta. Quando esse número aqui ele tende para o infinito, o resultado dessa conta aqui tende para zero, né? Olha só, qualquer número finito dividido por um número que tende ao infinito vai dar como resultado um valor muito próximo de zero. Então, quanto maior for esse número aqui, que a gente vai chamar de RA, menor vai ser a contribuição desse termo, né? Então, a escolha que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dizer que o RA, ou melhor, que o ponto A, está lá no infinito. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, né, essa escolha, mas é uma escolha válida. Eu vou dizer que o ponto A está no infinito. E eu vou dizer que a energia potencial lá no infinito, ou seja, no ponto A, né, é zero. E é conveniente pensar isso, faz sentido porque, pensa, né, a energia potencial está associada à interação que um corpo tem com o planeta. Espera-se que quando esse corpo está muito longe do planeta, eles praticamente não vão interagir, né? Então, quando essa distância vai para o infinito, a interação vai para zero. Então, é um resultado que fisicamente faz muito sentido. E quando a gente substitui tudo isso aqui na fórmula, né? Ah, e outra coisa, o R, aquilo ali que eu estou chamando de RB, eu não vou ficar escrevendo RB mais não, vou escrever só R, né? Porque o ponto B é um ponto qualquer, então eu não preciso ficar escrevendo RB, vou chamar só de R, tá? Então a gente fica com a seguinte coisa, substituindo todo mundo ali naquela fórmula, fica assim, ó. U de B, que é isso aqui, né? Então, U de B, que é o U de R agora, né? Menos U de A. Quem é o potencial no ponto A? O potencial no ponto A é, por escolha, por uma questão de escolha, o potencial no ponto A é zero, tá? Quem quiser escolher diferente, pode escolher diferente, fique à vontade. Então, aqui vai ficar igual menos zero, igual, e aí o que vai acontecer aqui? Aí tem esse termo, né? Menos G emissão Mzinho dividido por RB, que vai ficar só R, né? Porque eu não estou colocando B menos, mais, né? Mais o que acontece com esse termo aqui? Ó, se o RA ele vai para infinito, significa que esse termo aqui ele vai para zero. Então aqui vai ficar zero também. Então perceba que essa escolha aqui matematicamente matou dois termos na equação. Ó. Então isso simplifica bastante. E aí, como resultado final, a gente obtém então isso daqui, que a energia potencial gravitacional ela depende do... Deixa eu colocar assim. Depende da distância, como a gente já esperava, né? E ela é dada por essa fórmula aqui, ó, menos G Mzinho dividido pela distância R. Tá? Esse aqui é o caso geral. Por que o caso geral? Vale sempre. Vale não necessariamente só perto da superfície, vale em qualquer lugar. Tá? Em qualquer lugar essa fórmula aqui ela vai ser verdadeira. Então é isso que a gente precisa manter em mente. Essa é a energia potencial, caso geral. Deixa eu escrever aqui. Energia potencial gravitacional. E aí eu vou colocar assim, ó, geral. Quer dizer, não é só perto da superfície da Terra. Legal? O que a gente pode perceber aqui dessa energia potencial? Vamos interpretar um pouquinho agora esse resultado. Deixa eu copiar isso aqui. Deixa eu fazer um desenho aqui de um planetinha, que daí ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Então aqui está a Terra, ótimo. Aí eu vou colocar aqui um eixo coordenado só para a gente se situar. Aí. Então olha só. Vamos inventar alguns valores aqui, tá? Vamos fazer de conta que a energia potencial aqui, ó, nesse ponto, vale 100 Joule. É um valor totalmente hipotético, tá? Só para a gente entender. O que essa fórmula aqui está dizendo para a gente? Ó?
essa fórmula aqui, ela decresce com a distância. Então, significa que quando a distância aumenta, a energia potencial ela diminui, né? Elas são inversamente proporcionais. Então, se eu for para um ponto aqui um pouco mais afastado, a distância aumentou, significa que a energia potencial ela vai diminuir. Então, se aqui é 100, aqui vai ser, por exemplo, 80, né? Se eu for um ponto mais longe ainda, vai diminuir mais ainda. Aqui vai ser, sei lá, 30. Tá? Estou inventando esses valores. E se eu for para um valor mais próximo, a energia potencial vai aumentar. Aqui vai ser, por exemplo, 300 Joule. Né? E vai chegando perto, vai ficando cada vez maior. Legal? Ótimo. E aí, vamos pensar numa experiência. Um objeto sai desse ponto aqui, ó, desse ponto, com velocidade inicial igual a zero. Então, ele parte do repouso. Né? Nós sabemos da experiência que a força gravitacional é uma força atrativa. Portanto, se esse corpo, que eu estou assumindo que tem massa mzinho, né, parte do repouso dessa posição, à medida que ele vai sofrendo a atração gravitacional do planeta, ele começa a ser acelerado nessa direção. Então, ele começa a ganhar energia cinética. Né? Então, significa que quando ele chegar... significa que no ponto de partida a energia cinética é nenhuma, né? Vou colocar aqui, ó, a energia cinética inicial é zero. Mas quando ele chegar, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto aqui, né? A energia cinética vai ter aumentado, vai ser algum valor aí. Vamos fazer de conta aí que vai ser 50 Joule, né? Então, olha que maluquice, né? A energia cinética era zero e ela passou a ser não zero. O que aconteceu com a energia cinética aqui? Ela aumentou, ela foi de 0 para 50. A variação da energia cinética, nesse caso, é uma variação positiva. Legal? O que a gente pode dizer da variação da energia potencial? Saiu desse ponto aqui, onde a energia cinética, onde a energia potencial era 80, e foi para um outro valor aqui, onde a energia cinética eu não sei, mas mais de 100, né? Um valor maior que 100 aí. Então, o ponto importante aqui é que a energia potencial ela também aumentou. Então, a variação da energia potencial também vai ser positiva. Né? Ó, era 80 e foi aqui 90, 100, 120, 110, sei lá. Então, olha só, a energia cinética aumentou, a energia potencial aumentou. Mas como é que pode um negócio desse? Porque lembra que energia potencial e energia cinética, elas não podem aumentar simultaneamente. Se uma aumenta, a outra tem que diminuir e vice-versa. E como é que pode um negócio desse? Né? Isso aqui viola o princípio da conservação de energia, porque está dizendo que as duas energias estão aumentando, consequentemente a energia total do sistema está aumentando, então essa energia ela tem que estar vindo de algum lugar. Que não é energia potencial, não é energia gravitacional, porque tanto a energia gravitacional está aumentando, quanto a energia cinética também está aumentando. Então não tem como as duas aumentar simultaneamente. Onde é que está o erro? O erro está aqui, ó, que essa fórmula ela carrega um sinalzinho de menos. E esse sinalzinho de menos ele é muito importante. Ele não está aqui só de bonito, ele desempenha um papel essencial. Então, quando a gente está fazendo essa análise, a gente está geralmente olhando para esses números, né, o valor numérico da energia potencial, mas a gente precisa lembrar que ela vai com um sinal de menos junto. Então, quando eu escrevo aqui 30, 80, 100, 300, na verdade o que eu deveria escrever é menos 300, menos 100, menos 80, menos 30. Então, percebe que se a gente pensar em valor numérico, em módulo, realmente a energia diminui à medida que a distância aumenta. Lá no infinito, a energia potencial vai ser zero. Né? Só que, como ela carrega um sinal de menos, quando ela vai de menos 80 para menos 100, a energia aumenta, a energia potencial vai aumentar ou diminuir? O que vocês acham? Ó, sair de menos 80 e foi para menos 100. Houve um aumento ou houve uma diminuição? Se vocês têm dificuldade para responder esse tipo de pergunta, você pode pensar assim, ó, a sua conta no banco estava em um saldo de R$80, está devendo R$80 para o banco. No mês seguinte, você está devendo R$100 para o banco. Então, a sua conta está aumentando ou está diminuindo? Aqui, ó, claramente, né, está havendo uma diminuição. A energia potencial está diminuindo. Era 80, estava devendo 80, agora está devendo mais ainda, que é 100. Né? Então, a energia potencial, a variação dela vai ser negativa.
E agora sim, agora faz sentido, né? Porque ó, uma aumentou, que é a energia cinética, e a outra diminuiu, que é a energia potencial. Mas essa interpretação só é válida, só é correta, né, coerente, se a gente levar em consideração que tem esse sinalzinho de menos aqui. Tá? Então, esse sinal ele desempenha um papel muito importante na energia potencial gravitacional, no caso geral. Né? No caso próximo à superfície da Terra, não tem nada de sinal de menos, não. É só MGH e pronto, né? Sucesso. Legal? Então, essa é a fórmula da energia potencial associada a um sistema gravitacional. No próximo exemplo que eu quero mostrar para vocês, nós vamos falar sobre energia potencial elástica associado a uma mola ou a um elástico. Legal, então vamos pensar o seguinte. Como que funciona esse negócio aí de energia potencial elástica, né? Vamos imaginar aqui uma mola. Vou tentar desenhar uma mola, mas o importante é que tem um suporte fixo, pode ser uma parede, né, ou alguma coisa do tipo aqui assim, ó, e uma mola presa nessa parede. Essa mola aqui eu não vou saber desenhar muito bem, mas a ideia é essa, né? Que ela vai ser um negócio mais ou menos assim. Então essa mola aqui, ela inicialmente está na posição de relaxamento. O que é na posição de relaxamento? Ela não está nem comprimida e nem esticada, né? Significa que ela está do jeitinho que ela gostaria de estar. E essa posição aqui eu vou chamar de x0, é a posição inicial da mola, né? Se eu puxar ela para além da posição de relaxamento, a mola vai estar esticada. E o que ela quer fazer? Ela quer sempre voltar para a posição de relaxamento, né? Então, a força que vai agir sobre a bolinha aqui é uma força puxando ela para a esquerda, né? Tentando trazer ela de volta. Então, olha só, mas vocês concordam que se eu puxar essa mola até uma certa quantidade aqui e ficar segurando, não vai acontecer nada. Ela vai ficar esticada enquanto eu ficar segurando. Mas a partir do momento que eu solto, a mola vai puxar essa bolinha de volta para tentar trazer para a posição de equilíbrio, né? Só que o que acontece? No instante em que a bola é solta, ela tem velocidade inicial zero, né? Ou seja, não tem energia cinética. Mas à medida que a mola vai puxando a bolinha de volta, ela vai ganhando velocidade aqui ao longo do caminho, né? E quando ela chegar aqui bem no meio, ela vai ter alguma velocidade, que não é zero. Alguma velocidade diferente de zero aí, né? Que a gente pode até tentar calcular, mas ela ganhou essa energia cinética aí. E aí de novo aparece essa questão, né? A energia cinética ela aumentou e a gente sabe que a energia ela não pode aparecer do nada, né? Se a energia cinética aumentou é porque algum outro tipo de energia foi convertido em energia cinética. Que tipo de energia foi esse? É a energia potencial associado à mola. Então, o que eu quero fazer agora é calcular exatamente isso. Qual é a energia potencial associada a essa mola, tá? Para simplificar nossas contas, eu vou pensar que essa posição de equilíbrio aqui é a posição x igual a zero, tá? É a posição inicial. E se vocês se lembram bem, quando a gente falou lá de força elástica, a força elástica ela é dada por essa fórmula aqui, ó, menos K vezes x, né? Onde K é a constante elástica da mola. Cada mola tem sua constante elástica, né? Isso que vai dizer se a mola é forte, se a mola é fraca, né? Pode ser uma mola do amortecedor de caminhão ou pode ser uma mola dessas canetas de clicar, né? A diferença de força delas é bem grande, né? E quem é que diz essa diferença? É a constante elástica de cada uma delas, tá bom? Tá, então como é que eu faço para calcular a energia potencial num ponto qualquer aqui da trajetória, né? Se eu colocar aqui o eixo do x, vou chamar de x esse eixo aqui, tá? Como é que eu faço para calcular a energia potencial num ponto x qualquer aqui? É isso que eu quero fazer agora. Eu vou proceder da mesma maneira como eu fiz no caso anterior ali do exemplo da gravidade, tá? O procedimento é o mesmo, a única coisa que vai mudar é o tipo da força que a gente está usando. Então, a gente vai escrever assim, ó, que a variação da energia potencial é igual a menos o trabalho realizado pela força, né? Ou seja, a energia potencial no ponto x, que é o ponto arbitrário que a gente quer saber, menos a energia potencial num ponto inicial qualquer, né? Isso aqui é igual a menos o trabalho realizado pela força elástica, né? Força elástica que por sua vez é menos kx dx. Isso para levar a partícula de uma posição inicial, que eu vou chamar de zero,
até uma posição final que eu vou chamar de x mesmo. Tá? E aí é só fazer essa continha. Ó. Como é que fica? De um lado nós temos a variação da energia potencial elástica, né? E do outro lado nós temos essa integral para resolver. Ó. Menos com menos vai ficar mais. Aqui tem um menos, aqui tem outro menos, né? Esse k é uma constante, então ele sai da integral. Deixa eu já colocar ele para fora aqui antes que eu esqueça, igual no exemplo anterior, né? Então tem um k aqui do lado de fora. E aí vai sobrar a integral de x dx, de 0 até x. Tá? Essa integral é fácil de resolver. Aqui é x elevado a 1, né? A integral disso daqui dá x ao quadrado sobre 2, variando de 0 até x, né? Que vai ficar kx quadrado sobre 2 mesmo. Então, u de x menos u de 0 é igual kx quadrado sobre 2. E aí lembra aquela questão da energia potencial, energia de ponto zero, né? A gente pode sempre escolher o ponto zero do nosso potencial. Aonde vai ser esse ponto? Opa, na verdade, gente, eu fiz uma pequena confusão aqui. Sempre, né? Não é do ponto x igual a zero, é do ponto x0. Aqui também é x0, aqui é x0, aqui é x0. Né? E aí quando eu substituo os limites de integração fica assim, ó, kx0 ao quadrado sobre 2. Agora sim. Então, de novo, ó, a gente chegou numa expressão aqui que envolve diferença de energia potencial. E eu não quero diferença de energia potencial. Tudo que eu quero fazer é calcular esse cara aqui. Só que para isso eu tenho a liberdade de fixar a energia potencial em um ponto qualquer. Né? Eu posso escolher uma posição para chamar de posição inicial e qual é a energia dessa posição inicial. Então a escolha que eu vou fazer é sempre a escolha que deixar a conta mais fácil. Né? Se eu escolher x0 igual a 0 e u de 0 igual a 0, significa que eu estou escolhendo a energia 0 no ponto de relaxamento da mola. Então quando a mola está relaxada não tem energia potencial associada a ela. Né? Então faz sentido. Então essa aqui vai ser a minha escolha. Quem quiser fazer uma escolha diferente dessa, fique à vontade. Pode fazer. A expressão matemática vai ficar um pouquinho diferente, mas o significado físico vai ser o mesmo. Tá? Então, substituindo ali a nossa escolha, a gente obtém, então, no final das contas, que a energia potencial elástica, né, vai ser... U de x menos a energia potencial no ponto zero, que é 0, é igual a kx quadrado sobre 2, menos... aqui é x0, né, que eu escolhi como sendo 0, então vai ficar 0 mesmo. Né? Então, finalmente, agora sim, eu escolho que a energia potencial elástica é dado por essa fórmula aqui. U de x é igual a meio de k vezes x ao quadrado. Então, olha só, essa é uma fórmula que mostra quanto de energia que fica armazenado num elástico quando a gente deforma esse elástico. E percebam que a energia é proporcional à deformação elevada ao quadrado. Né? Então, se você dobrar a deformação, dobrar o comprimento do elástico, o elástico ele tem um tamanho, né? Se você dobrar essa deformação, significa que a energia potencial armazenada ali vai ser 4 vezes maior. Né? Então imagine vocês que vocês vão atirar com um estilingue, por exemplo. Você puxa esse estilingue até uma certa quantidade, né? Então você está armazenando uma energia potencial ali naquele elástico. A partir do momento que você solta, aquela energia potencial ela vai ser convertida em energia cinética, que é o que dá energia para a pedra aí ser lançada para frente. Né? Se você quiser lançar com o dobro, ou melhor, com 4 vezes mais energia, você precisa dobrar a deformação produzida ali no elástico. Né? É isso que essa fórmula aqui está dizendo para a gente, que essa relação é do tipo quadrática. Né? Então, um pouquinho que você aumentar na deformação do elástico, aumenta significativamente a energia armazenada ali. Então, deixa eu escrever aqui, ó, energia potencial elástica. Outra coisa importante para a gente lembrar é que energia potencial elástica ela só é uma força conservativa e, portanto, só existe energia potencial associada a ela no caso do limite elástico do material. Né? Então, todo material tem um limite de elasticidade. E isso vocês podem perceber com qualquer coisa que vocês pegarem na mão. Qualquer objeto que vocês pegarem na mão, ele é possível de ser deformado. Nem que seja só um pouquinho, mas
é um pouquinho, dá para sempre deformar. Até uma placa de vidro. Você fala, nossa, vidro não é elástico, né? Vidro é um negócio que quebra. Mas se você pegar uma placa de vidro e deformar ele bem pouquinho, né? Tipo, fazer uma variação ali de alguns poucos milímetros, você vê que ele tem essa elasticidade. Então ele consegue ir até uma posição e voltar, né? Você consegue entortar o vidro um pouquinho. Só que se você continuar entortando, 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 vai chegar uma hora que o material ele não resiste mais, e aí é quando acontece a ruptura, né? E a partir do momento que aconteceu a ruptura, você perde as propriedades elásticas do material. Então, a partir do momento que se atinge a ruptura, aí não é mais reversível. Você criou uma deformação do tipo irreversível no material, né? É isso que acontece num acidente de trânsito, por exemplo, né? Os para-choques dos carros, eles são projetados para serem deformáveis, eles precisam ser deformáveis. Eles são materiais, são feitos de materiais e têm um formato próprio para que eles consigam absorver o impacto de uma batida. Então, se essa batida for uma batida não muito forte, né, o que vai acontecer? Um para-choque do carro vai bater no outro, a energia cinética desse movimento vai ser transformada em energia potencial elástica, né, deformando os para-choques, que eventualmente vão acabar retornando para a posição original deles, né? Então, se vocês já tiveram o desprazer de presenciar ou participar de uma batida desse tipo algum dia na vida, né? Se essa batida não é muito forte, o para-choque ele volta para a posição original e tranquilo, né? Mas se a batida for muito forte, o que vai acontecer? O para-choque ele vai quebrar, ele vai causar uma deformação permanente, né? Então, assim, todo material ele tem um limite, né, de resistência. E esse limite de resistência ele precisa ser preservado para que essa equação aqui ela continue válida, né? Então, reforço que isso aqui só é válido no limite de elasticidade do que a gente está estudando. Tá joia? Muito bem, gente. Então, o que eu queria mostrar para vocês eram esses exemplos de energia potencial elástica, né? Existem muitos outros por aí na natureza, na física, né? Tem energia potencial elétrica, enfim, energia potencial química, mas aqui são alguns exemplos. E a maneira como a energia potencial se relaciona com a energia cinética é a mesma, né? Aí, independente do tipo de energia potencial, a lei de conservação de energia que converte um tipo de energia no outro, potencial em cinética e cinética em potencial, ela funciona da mesma maneira em qualquer sistema físico, tá? A única coisa que vai mudar é a fórmula matemática que diz pra gente o formato dessa energia potencial, porque daí esse formato da energia potencial tem tudo a ver com o tipo de força que está agindo ali naquele sistema, né? E é isso. Beleza, então eu fico por aqui, encerramos a nossa aula aí sobre energia potencial e vejo vocês na próxima aula então. Até mais, pessoal.